Irmãos, João capítulo 17, apenas o versículo 18, nós vamos ler a uma só voz. João 17, versículo 18, vamos ler juntos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós queremos dar graça ao Teu nome mais uma vez pela nossa vida, pela vida desta igreja, pela vida dessas crianças que estão em Tua casa. Nós nos alegramos, ó Deus, porque elas estão aprendendo o caminho do Senhor, aprendendo o local de adoração coletiva ao Teu nome, aprendendo, ó Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Elas estão, ó Deus, aprendendo com seus pais, avós, tios, estão aprendendo que o Senhor deve ser adorado e cultuado, reverenciado no céu e na terra. E nós, ó Deus, como igreja adulta, queremos também te adorar, te cultuar e aprender do Senhor. Pedimos que fale ao nosso coração, ó Deus, a nossa mente, porque nós precisamos ouvir e entender a Tua voz. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos repetir o verso 18. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aí vamos pensar sobre os enviados ao mundo e com que objetivo. Se o Evangelho de João é escrito num período de dificuldade, provação, luta que a igreja está enfrentando, é uma maneira de tentar explicar a palavra, claro, a todos os ouvintes, mas também aos judeus. E aí o Evangelho de João não tem uma biografia, mas começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diz que veio para os seus, eram os judeus, e os seus não receberam, mas ele diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então vamos pensar que os que são enviados ao mundo em Cristo, eles são enviados porque foram salvos, porque são santificados, porque têm uma missão específica, a maior missão do mundo. Os judeus vieram com a missão desde o chamado lá do Egito, mas eles falharam. E aí passa o tempo, todos os impérios, e então Cristo vem na plenitude dos tempos, diz Gálatas 4:4, veio para os seus e os seus não receberam. E aí ele diz: mas todos quantos o receberam, então deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí João 2, nós temos aquela história já de milagre. João 3 você tem que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, todo o que crer seja salvo, quem não crer está condenado. João 4, você tem outra história extraordinária, e aí por diante, você vai para João 6, tem uma discussão dos judeus com Cristo. Em João 8, você tem uma discussão muito séria, ao ponto dos judeus disserem que Jesus Cristo tinha demônio. Não sei se você já viu isso lá, mas se você abrir a Bíblia em João 8, verso 48 e 52, os judeus vão dizer que Cristo estava endemoniado, e Cristo diz: eu não tenho demônio, pelo contrário. E aí eles vão dizendo: Cristo fala da vida eterna, e eles dizem: então Cristo tem demônio. Cristo veio, eles não reconheceram. Todo João 8. De repente, João 14, Cristo começa a falar sobre a necessidade das pessoas a terem bom ânimo, ficarem firmes, inabaláveis no Senhor. Ele disse: eu vou subir, mas eu volto, e vocês, aonde eu estiver, vocês estarão também. Não se turbe o coração. João 15, ele fala da videira, e que os cristãos são os ramos, e que nós estamos ligados no tronco que é Cristo, e o Pai, ele é o agricultor. Então a vida só está se for em Cristo. 16, João 16, ele fala sobre a missão do Consolador. Ele diz: eu não deixo vocês órfãos, pelo contrário, vocês serão consolados pelo Espírito Santo. E ele diz de novo que o mundo não conhece. Final de João 16, ele começa sobre as palavras finais, a despedida do colégio apostólico dos céus, aquele que ele ficou com ele durante 3 anos, pregando, anunciando o reino de Deus. E agora ele diz que vai sair, desde João 14, ele está começando a se despedir já, e aqui no final de 16, ele vai despedir, e o último verso, ele diz: olha, no mundo vai ter aflição, vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
E aí o João 17 tem a mais longa oração registrada de Jesus Cristo na Bíblia. E aí ele começa a orar pelos apóstolos, pela igreja, e depois ora por nós, porque disse: Pai, eu não oro somente por estes, mas por todos aqueles que virem a crer por intermédio da tua palavra. Então, hoje nós podemos olhar para a Bíblia, olhar para Deus e dizer: obrigado porque Cristo orou por nós, por isso nos convertemos. Obrigado porque o Cristo continua orando por nós. E ele vai distinguir aqui os cristãos do mundo. Ele vai dizer: vocês não são do mundo, como também eu não sou. E diz: Pai Santo, guarda-os da tua palavra. E ele diz: e a tua palavra é a verdade. Eu vim de ti, eu conheci a tua glória, e eles também conhecerão a tua glória. Mas, Pai, eles estão no mundo, então guarda-os na verdade. Então a igreja, a oração de Cristo é que a igreja seja guardada na verdade, é que a igreja não desvie com o tempo, que a igreja não troque a Bíblia por novas ideologias ou algum pensamento contemporâneo, contrário a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e principalmente a sua palavra. João registra os 7 milagres, e João, ele vai no capítulo 20, no finalzinho, ele diz as razões pelos quais os milagres foram registrados. Ele disse: olha, estes milagres foram registrados para que se saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lembre que ele já começa dizendo que ele veio para os seus e os seus não receberam. E agora ele vai dizer: os milagres que foram registrados é tão somente para que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo se tenha a vida eterna. Milagres hoje continuam acontecendo, mas o milagre que Deus continua fazendo, ele não está confinado a uma igreja, a um missionário, a uma missionária ou alguém hoje para decretar alguma coisa e as coisas acontecerem. Os milagres foram registrados para que se saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo se tenha a vida eterna. O grande milagre que ele registra é que sem ele nada do que foi feito se fez. João começa dizendo que Cristo fez o universo, nada foi feito sem ele. Hebreus capítulo 1 também vai dizer que ele, além de criar, ele governa e sustenta o universo. Então nós somos, sem dúvida, uma obra-prima de Deus, porque ele nos criou, mas também ele nos salvou e ele nos sustenta, porque ele disse que pela graça nós somos salvos. E aí ele disse: mas aquele que está em mim está ligado na videira, e o Pai é agricultor. E ele disse que nós somos sal e que nós somos luz do mundo. Então, pensando nesse verso, no meio dessa oração sacerdotal que você pode orar e ler depois em casa com mais calma, ele diz no verso 17, que é o que eu quero só parar. Ele diz, verso 17, 18, ele diz: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Não é sonho, não é visão, não é revelação, não é declaração, não é o achismo, não é o pensismo, não é o invencionismo, não é nada disso. Ele diz: tão somente a tua palavra é a verdade, nada disso, nada além disso. E assim como tu me enviaste, Cristo vai dizer: olha, assim como Deus Pai me enviou, também agora eu envio esta igreja ou estes irmãos ao mundo, também eu os envio ao mundo. E aí ele diz o seguinte: são enviados porque são salvos. Efésios 2:8, a igreja precisa ser reconhecida no mundo como uma comunidade de salvos. Não é simplesmente uma comunidade de inclusivos, não é uma igreja que negocia com o poder econômico ou político, não é uma igreja que negocia com a tendência pecaminosa da época, não é a igreja que está literalmente contaminada pelo pensamento do presente momento, para que ela seja mais aceita. A igreja, ela nunca foi aceita pelo mundo, ela jamais será aceita pelo mundo. Se a igreja está extremamente aceita pelo mundo, tem algo errado, porque a igreja caminha e é chamada para andar na contramão do mundo. O crente não pode ter vergonha de dizer para o ímpio: disse, eu sou salvo, e você não é. E aí você diz: pastor, como que diz isso?
Na Bíblia. A Bíblia diz isso. Ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se o indivíduo anda conforme o pensamento do mundo, de acordo com Efésios 2, verso 1 e 2, ele não quer nada com Deus, como é que eu vou dizer e afirmar que ele também é salvo? Ele pode vir a ser salvo, mas por enquanto, a Bíblia diz que está no mundo e por natureza age como filho da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. A igreja de Cristo é uma comunidade de salvo no mundo, enviado por Cristo ao mundo para fazer diferença como sal e como luz do mundo. Ela ilumina e ela dá sabor. Mas tem muitos tentando negociar para que a igreja não seja mais uma comunidade de diferentes, uma comunidade de salvos. Em Atos 4, verso 24, aliás, 20 e 24, Paulo vai dizer: olha, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. Quando você vai a Hebreus 11 e tem aquela listagem lá dos heróis da fé, ele começa o capítulo 12 de Hebreus dizendo: por isso também nós. Ele disse: assim como nós temos a plateia do capítulo 11, e você vai ver todas as lutas e dificuldades, ele diz: por isso também nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Se tirarmos os olhos de Cristo, então a igreja que era salva perdeu o sabor. E a Bíblia diz: para nada mais presta senão ser lançada fora e ser pisada pelos homens. Ou então é um galho que estava na videira, ele não frutificou, alguém cortou, alguém lançou fora, alguém pegou e jogou no fogo, porque não dá mais fruto. O galho só dá fruto se estiver ligado no tronco. E aí nós temos hoje uma tendência de tentar caminhar como movimento cristão, mas fora da videira, não como sal, não como luz e não como comunidade de salvos, apenas um movimento que sabe fazer muitas coisas em nome de Cristo, mas não tem convicção da sua salvação. Se trocasse as trombetas do Apocalipse agora, você infartaria? Ou fazia aquele cântico último do Apocalipse: vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus? Se o Apocalipse tocasse, ou então de acordo com Apocalipse 1, a partir do verso 8 e 9, que ele vai dizer o seguinte: eis que Jesus Cristo virá com as nuvens, e todo o olho verá. Mas tem uma expressão que diz: e todas as tribos da terra se lamentarão. Mas tem a outra que diz: eu sou o que é, o que era, ou o que era, o que é e o que há de vir. Então é preciso dizer: vem Senhor Jesus. A igreja de Cristo é uma igreja que é enviada ao mundo como Cristo foi enviado. Eles não reconheceram, mas no entanto o valor de Cristo não diminuiu. A igreja não pode diminuir o seu valor ou amenizar o seu discurso para ser mais aceita, porque a igreja de Cristo é uma comunidade de salvos, queira o mundo ou não, é uma comunidade de salvos. E em segundo lugar, esta comunidade é uma comunidade dos santos no sentido de separados. As cartas de vez em quando dizem assim: aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Laodiceia, aos santos que vivem nesta naquela cidade. E hoje, se alguém escrevesse para esta igreja, poderia dizer: aos santos que vivem em Resende, a comunidade dos salvos em Resende. E disse: esses são santos no sentido de ser separados, exclusivos. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz que esta comunidade dos salvos, ele disse, é raça eleita, tem um sacerdócio real, é uma nação santa, é uma propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja, ela primeiro tem que se ver como uma comunidade de salvos, senão ela não tem nenhuma influência na sociedade. Ela tem que se ver como uma comunidade de santos, de separados, exclusivos de Deus. Não é misturado. E aí você vai para Romanos 1, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo, num mundo pior do que o nosso, semelhante ao nosso, talvez os nossos dias sejam piores do que aqueles de Romanos 1,
Mas Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não é com as negociações, não é com baixar o nível do Evangelho, não é como se tornar agradável ao mundo contemporâneo, não. A igreja é diferente, ela é dos santos. Não é que a igreja não peque mais, não é isso. Vá lá em 1 João e você vai descobrir que ele diz o seguinte: olha, assim confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E aí ele começa o capítulo 2 de 1 João e vai dizer o seguinte: filhinhos, estas coisas foram escritas para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, e disse: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. A igreja de Cristo hoje não é que ela não peque, ela é pecadora salva pela graça. Ela é santa porque é separada, porque tem esse chamado de Deus. No entanto, eles continuam no mundo pecaminoso, continua pecando, mas num processo de santidade, porque a igreja foi santificada em Cristo. A igreja está se santificando no presente, e a igreja será santificada no futuro, porque ela será glorificada, não tem erro. Romano diz: aos que chamou, justificou; aos que justificou, santificou; e aos que santificou, a esses ele já glorificou. Então a igreja de Cristo, ela não precisa ficar encurralada ou ensimesmada ou com vergonha do mundo. Pelo contrário, a igreja é uma comunidade de salvos, a igreja é uma comunidade de santos, e só a igreja tem a maior e a mais sublime mensagem que o mundo já conheceu. Nenhum outro grupo, nenhuma outra pessoa, nem a missão para a Lua ou para outros planetas é maior do que a mensagem que a igreja transmite, ou que a igreja foi chamada para transmitir. E às vezes o cristão não tem esse conhecimento, ou então ele não tem essa visão dessa mensagem eterna que vem do coração de Deus para o coração da igreja. O Cristo compra a igreja, passa a missão para a igreja, envia a igreja, e aí ela tem a maior missão do mundo. Se você abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 19 até o verso 3 do capítulo 6, ele vai dizer que a igreja recebeu o ministério da reconciliação, como se Deus estivesse por nosso intermédio reconciliando o mundo consigo mesmo. E ele disse: por isso que nós somos embaixadores de Deus. E ele disse: reconciliai-vos, pois, com Deus, não só com a igreja, mas com Deus, ou com comunidades. Então a igreja é enviada ao mundo porque ela é salva, porque ela é santa, porque ela tem a maior missão do mundo. Qual é a missão que faz o homem velho nascer de novo, se não a missão do Evangelho? Quando Nicodemos foi conversar com Cristo, e Cristo fala do novo nascimento, ele disse: mas como que é isso? Ele disse: eu estou falando de coisa natural, você não entende. Se eu falar de espiritual, aí você não vai entender. Ele disse: mas é importante nascer de novo, porque sem nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ser cristão não é fazer parte de só um movimento. Ser cristão é ter convicção da salvação, da santificação e da missão que veio do coração de Deus para o coração da igreja. Seja adolescente, seja jovem, seja adulto, eu defendo e eu creio que os adolescentes têm que ser os melhores lá na escola, que os jovens têm que ser os melhores lá na escola, que os universitários cristãos têm que ser os melhores lá na universidade e na faculdade, que eles têm que impor o ritmo e não ser contagiado. De vez em quando a gente vê algo dizendo o seguinte: o meu filho, a minha filha foi contagiada, e por que a sua não contagiou? Porque o homem velho lá foi contagiado. E por que você não contagiou então? Se você que é salvo, se você que é luz, se você que nasceu de novo, você que é salvo, você que é santo, você que foi enviado. E por que foi o demônio que contagiou? Se você tem a autoridade que vem de Deus. Olha o final de Mateus capítulo 28. Ele vai partir a partir do verso 19 com a seguinte afirmação. Ele disse que é para ir e fazer discípulos de todas as nações,
E ele vai dizer no finalzinho o seguinte: e eis que estou convosco até a consumação do século. A igreja, ela é habitada por Cristo, porque o Cristo disse ide, mas depois assim eu estou. Então na verdade ele está dizendo, então vamos, você vai fazendo discípulo, mas eu estou com você até a consumação do século. Então o adolescente, o jovem, o adulto, eles que contaminam, eles que contagiam, porque eles são salvos, porque eles são santos e porque eles têm a maior missão do mundo. Não tem nenhuma outra missão maior do que a missão do Evangelho, porque mais do que o Evangelho foi perseguido. Leia um livrinho simples intitulado As Catacumbas de Roma. Leia toda uma história, já é um número maior, mas aquela coleção histórica da igreja de Júlio Gonzalez ou outros, você vai ver o que a igreja passou no primeiro século, o que a igreja passou até o período da reforma, depois da reforma. E aí hoje em dia nós temos uns cristãos que eles não têm coragem de enfrentar os leões, nem a fogueira. Eles não têm coragem de enfrentar o colega para dizer Cristo salva. Como um dia eu falei aqui no período, a gente estava numa campanha política e alguns cristãos estavam apavorados, dizendo, pastor, nós seremos perseguidos. Eu digo, desde quando? Se você é um agente secreto do reino de Deus, ninguém nem sabe se é crente, como é que você vai ser perseguido? Fica tranquilo. Mas as Catacumbas de Roma e tantos outros livros mostram que a igreja passou até chegar aqui. E aí o Cristo ora por você, e aí os jovens e adolescentes e adultos e velhos, eles não se identificam como salvos, santos e com a mensagem única e absoluta para o mundo. Nada pôde com a igreja. E a Bíblia diz que nem as portas do inferno podem com a igreja. Como é que alguém acha que um instante presente vai poder com a igreja? Não pode. Apenas alguns membros de comunidades que não têm convicção da salvação, muito menos da santificação e nem da missão que recebeu, a Bíblia diz que eles naufragam na fé porque amaram o presente século, então eles naufragaram. Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2, ele diz que a igreja ou o indivíduo se apresenta num culto racional. Ele disse para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se você olhar os 3 últimos versos de Romanos 11, ele vai dizer, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ninguém foi o conselheiro de Deus. E agora Cristo vai dizer, Pai, como eu vim, então eu estou enviando eles. Guarda-os na tua palavra, guarda-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Mas eles vão com a missão de salvação, e eles são salvos, eles são santos, e eles recebem esta missão. Que Deus nos abençoe, que a gente possa correr com perseverança a carreira da fé, mas marcar esta sociedade com a nossa convicção, com a nossa verdade de salvação, de santificação, de missão salvadora. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos fazer o Pai Nosso juntos, irmãos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livres do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a Senhor Deus, que a tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo, aquele que nos envia, e a consolação e a paz do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.